Olá, prontas para mais uma conversa? Se sintam muito acolhidas, bem-vindas ao meu canal e a esse vídeo em que eu vou falar sobre os mitos dos relacionamentos, em que eu vou compartilhar com vocês questões profundas que nos ajudam a entender por que muitas vezes nós sofremos nos relacionamentos, repetimos padrões. O que está por detrás disso? Hoje esse vai ser o nosso assunto. Vou aproveitar para agradecer e falar da minha imensa alegria com os retornos que eu tenho recebido dos vídeos aqui, das nossas conversas, de pessoas que estão trazendo ainda mais questões, mais temas, pedindo para que eu traga aqui os temas. Então, já fica aqui o convite. Se a partir da nossa conversa hoje, tu tiveres aqui algumas dúvidas, alguns temas que são importantes para ti, que tu queres aprofundar, compartilha comigo, eu deixo aqui os links de contato. Vocês podem trazer, compartilhar, também deixar aqui nos comentários o que querem ver por aqui. Porque aqui nesse canal a ideia é irmos conversando e ir construindo todo um entendimento para que nós não apenas nos apeguemos a dicas, a estratégias que são superficiais e que não geram mudança. Nós podemos fazer tentativas de mudar os nossos relacionamentos, mas quando elas não partem da nossa mudança, isso não se sustenta. Então, a ideia aqui é construir uma outra dinâmica, uma outra trilha de transformação. O nosso tema de hoje, ele vem para nos ajudar a entender onde que estão alguns dos emaranhados, dos aprisionamentos que nos impedem de ter relacionamentos saudáveis. Eu trouxe o tema dos mitos conjugais. E o que é um mito? Vamos parar para pensar primeiro nisso. Um mito, pensando na literatura, na mitologia, é uma narrativa que busca explicar fenômenos, acontecimentos, usando analogias para que fique mais fácil das pessoas compreenderem as verdades. Na psicologia, a gente pode fazer uma conexão com o inconsciente coletivo, são as verdades disseminadas que todas as pessoas acreditam. O meu filho brinca muito, o diz que, né? Diz que é assim. Então, as pessoas acreditam, isso vira uma verdade, muitas vezes sem respaldo científico ou, às vezes, moral, às vezes conectado a um tempo. No campo da terapia sistêmica, nós podemos dizer que os mitos, eles funcionam como um regulamento de crenças do nosso sistema familiar. É assim que funciona para o meu sistema. É assim que é. É assim que funciona. E a gente vai aprendendo isso. Se a gente fosse olhar por um viés mais espiritual, eu posso dizer que os mitos espelham a nossa alma. Falam de questões profundas nossas, são os nossos mitos, que não necessariamente possuem explicações lógicas, mas que passam a regular a nossa experiência aqui no mundo. Hoje nós vamos falar da forma como nós pensamos, vivemos e construímos a ideia de amor e o quanto isso vai interferir, impactar diretamente nos relacionamentos que nós construímos, nas relações que nós vamos mantendo com as pessoas. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu não trouxe uma apresentação. Hoje eu fiz algumas anotações, muitas anotações, de questões que são importantes de trazer. Então eu vou me guiando aqui pelas minhas anotações para ir compartilhando as questões com vocês. E começo aqui, eu organizei para situar vocês aqui são cinco, vamos dizer assim, quatro blocos. O primeiro bloco eu vou falar sobre essa ideia de amor, e aí aqui é interessante porque vocês vão poder ir se localizando e percebendo a partir das experiências vividas
quais são as dinâmicas, quais são os pontos de emaranhado que fazem com que vocês construam uma ideia de amor e como essa ideia de amor vai interferir nos relacionamentos, tornando eles muitas vezes disfuncionais. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse poder invisível aqui dos mitos conjugais, foi assim que eu pontuei. Depois a função desses mitos na nossa regulação, a importância que eles têm, e depois como que nós mantemos esses mitos, quais são os movimentos internos que nós fazemos sem muitas vezes perceber. Eu costumo dizer que essas verdades, os mitos, eles geram as nossas verdades reais. Nem sempre o mito, ele é uma verdade, ele é como é, mas no momento em que eu acredito nele, ele passa a ser a minha verdade, então ele molda a minha relação, ele define os meus relacionamentos. Antes de começar diretamente no ponto, mas já trazendo questões importantes aqui sobre amor, vocês sabem, quem vem me acompanhando, que eu faço uma distinção entre o amor, relacionamentos e relação. Amor é um sentimento incondicional, não tem condições. É o que eu sinto, sem explicação, sem justificativa e sem retorno. Eu amo mesmo quando alguém me machuca. Eu amo mesmo quando eu não estou com alguém. Estar num relacionamento não significa estar envolvida na energia do amor. Não estar num relacionamento não significa que eu não estou envolvida na energia do amor. O amor não necessita de reciprocidade. Agora, relacionamento, sim. Só que eu vou falar hoje aqui numa perspectiva do amor, não exatamente esse amor incondicional. Eu vou trazer aqui a ideia que nós construímos de amor, que inclusive distancia o nosso entendimento disso que eu trago como sendo incondicional. Como assim? Quando eu falo sobre isso nos meus atendimentos, as pessoas me questionam, as mulheres que eu atendo me questionam, como assim? Não tem reciprocidade. Então quer dizer que eu tenho que amar, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer de tudo e tá tudo bem, não receber nada em troca? Da perspectiva de relacionamentos, não tá tudo bem, não. Agora, o amor é um sentimento, é uma energia que eu dispenso, que sai do meu cardíaco, que sai da minha alma, que flui a partir de mim. Então, sim, eu amo mesmo quando não sou amada. Agora, dependendo de como eu entendo essa dinâmica do amor, eu posso estar em relacionamentos tóxicos, disfuncionais, entregar de tudo, não receber nada e continuar no relacionamento. Eu tenho o amor, isso é uma coisa. Outra coisa é a dinâmica que eu construo. Mas hoje aqui eu vou falar de como nós vamos construindo a nossa ideia de amor e como isso impacta diretamente na nossa alegria, na nossa realização, na nossa felicidade. Então vamos lá. Amor. Como que se constrói a ideia de amor? Nossa ideia de amor é construída por aquilo que eu costumo dizer, vi, ouvi e vivi. A forma como eu vi os meus pais se relacionando, as pessoas se relacionando, eu vou construindo a ideia do que é, então, o amor. A partir daquilo que eu ouvi, quando os meus pais, os meus cuidadores foram dizendo, assim eu não te amo mais. Se tu me ama, tu faz isso. Aquele casal se ama, por isso que eles se toleram. Aquele relacionamento não tem mais como dar certo porque terminou o amor. E assim nós vamos construindo a ideia de amor. Não só em relacionamentos
afetivos, amorosos, mas também qualquer relação. Inclusive, um adendo aqui, com dinheiro, com a nossa carreira, o nosso foco aqui é relacionamento, mas podem já ficar conscientes que todas as questões que eu trago sobre relacionamentos, elas espelham as nossas relações com o dinheiro, com a profissão, com a nossa estrutura material como um todo. A ideia de amor nasce também daquilo que eu vivi, como eu interpretei as experiências vividas. E aí eu faço sempre a distinção, realidade, realidade, como eu interpreto essa realidade. E as estruturas que eu formo a partir dessa interpretação é algo muito particular. Por isso que vocês devem passar por situações assim, conversando com uma irmã, lembram lá de uma situação vivida e a irmã discorda. Não, mas não foi assim. Ou então, eu lembro que a mãe nos cuidava com carinho, e aí um irmão salta e diz assim: Eu não lembro disso. Eu lembro da mãe, era nos batendo, era nos xingando, era nos mandando cuidar dos nossos irmãos. Como assim? Viveram no mesmo tempo, gêmeos. Constroem, a partir do vivido, as suas explicações sobre o vivido. E isso estrutura o seu modo de sentir. Eu trago algumas analogias e eu criei uma esses dias numa conversa com uma cliente sobre um aquário, né? Imaginar uma situação de um aquário. Imaginem o seguinte: tem uma flor amarela do outro lado do aquário. O aquário está ali, água cristalina. Eu enxergo a flor e enxergo ela de uma determinada cor, amarela, né? A cor que eu tenho dito. Quando eu coloco dentro do aquário, se eu colocar uma água de outra cor, despejo uma água verde, eu continuo olhando aquela flor. A flor está lá, mas eu não olho mais ela e não enxergo ela mais amarela. Eu enxergo ela de outra cor. A água do aquário são as nossas formas de enxergar, as nossas lentes. E dependendo de como eu enxergo, o que é ali a minha lente, eu vou enxergar a realidade de uma forma diferente. Então, sim, pessoas que viveram na mesma família, no mesmo tempo, constroem referências diferentes, porque tem um sistema muito pessoal, né? Além de toda a carga espiritual que nós carregamos, nós temos um propósito, nós temos um caminhar que vai se distinguindo ao longo de toda a nossa história espiritual e também como estrutura psíquica aqui nessa existência que nos permite ter os aprendizados necessários. Então, isso vai nos mostrar que o que é amor para mim não é amor para o outro. E aqui tem uma questão importante que nos faz muitas vezes estar num relacionamento e não conseguir dialogar com o parceiro a mesma língua. Eu demonstro o meu amor estando ali presente, ao lado dele, sempre junto, acompanhando ele em tudo que é lugar, mesmo nos lugares que eu não gosto, mas ele ama me dando presentes. Ele ama porque ele trabalha e ele é o provedor. E aí vem aquela dúvida, acho que não me ama. Acho que não me ama porque não me responde às mensagens. Acho que não me ama porque não me elogia. Acho que não me ama porque não faz as coisas comigo. Eu vou lá e acompanho ele em tudo que é lugar, mas ele não faz o mesmo. Percebam que eu crio uma ideia de amor e a partir dessa ideia eu vou observando as outras pessoas e avaliando se elas me amam ou não, sem me dar por conta que amor, a ideia de amor é construída. Como eu transmito o amor, como eu entrego o amor, isso é construído a partir do que eu vi, do que eu vivi, do que eu ouvi. E aí eu vou me sentindo não amada. E o meu parceiro
vai achando que eu estou reclamando sem motivos, porque ele está me amando ao modo dele. E ainda, eu o amo, demonstro todo o meu amor, mas ele reclama, porque na verdade para ele amor se traduz em outra linguagem, porque ele construiu uma outra narrativa a partir do que viu, viveu e ouviu do que é o amor. É outra historinha, é outro mito sobre o amor, que vai estruturar a forma de relacionamento que ele vai querer construir. E se as pessoas não dialogam, não estão abertas a construir uma relação, cada um fica com a sua ideia de amor guardada, a sua narrativa de amor, não há esse diálogo, e aqui o diálogo, eu digo, não é sentar para ter TDRs para conversar, é uma questão bem mais profunda. Eu não construo esse diálogo e, portanto, os relacionamentos vão se emaranhando, vão ficando truncados, e muitas vezes, sim, há amor, o sentimento, mas não há condições de manter o relacionamento. O relacionamento fica totalmente disfuncional. E as pessoas confundem. Esse é um dos mitos. Amor pode tudo. Amor supera tudo. É um dos mitos, eu vou depois trazer aqui para vocês, então. Eu organizei em 4 mitos aqui. E vai ficando por aqui para ver qual desses podem estar guiando os teus relacionamentos e te fazendo sofrer. Porque essa é a ideia. Entender o que causa, que dinâmica é que causa a minha frustração, a minha decepção, o meu ressentimento, a minha mágoa, a minha tristeza, a minha ansiedade, que nutre a minha insegurança, a minha baixa autoestima. E este roteiro, esta narrativa de amor, ela vai sendo construída por aquilo que eu vivi, ou seja, as minhas dinâmicas, as formas de viver no meu sistema familiar, porque é a minha primeira experiência estruturada. É dessa primeira experiência que eu vou tirar as primeiras verdades. Porque tudo que eu vivo naquele momento é a minha única experiência de amor, de relacionamento, de nutrição, de afeto. Por ali eu vou construir as minhas primeiras verdades. E a questão é que, embora o sistema familiar seja importantíssimo, nós precisamos pertencer e nós estamos aqui cumprindo o nosso propósito nestas junções sistêmicas, aquelas verdades construídas podem não fazer sentido para mim ao longo da minha vida. Então, ao longo da minha vida, eu preciso estar sempre me questionando se aquela verdade continua sendo a minha verdade. Só que a gente não faz isso. E é por isso que eu quero um relacionamento saudável, mas os meus comportamentos, o meu pensamento, o meu sentimento, a minha vibração diz outra coisa. É por isso que eu repito padrão, sem nem perceber. Porque tem algo lá no meu inconsciente, tem algo que está muito apegado aos mitos que explicam, justificam e me orientam a agir de determinada forma. Então, os mitos me levam, essas verdades, essas crenças me levam a, muitas vezes, destoar, estar desalinhada entre aquilo que eu desejo e aquilo que realmente eu me movimento para conquistar. Eu costumo dizer, querer um relacionamento saudável não significa que a pessoa está disponível para construir um relacionamento saudável. E de onde vem isso? Desses mitos, dessas verdades. E quais são as dinâmicas aqui? E aí agora, quem está com um caderninho aí, eu sei, já recebi isso algumas vezes, dizendo que não assistiu um vídeo por aqui sem estar com seu caderninho, porque tem muita informação que precisa depois ficar processando. Então, quem tem caderninho, já pega aí o caderninho para ir pontuando essas questões e ir verificando e refletindo sobre a tua história, sobre a tua narrativa e como tu construiu essa ideia de amor. Há dinâmicas de triangulação. O que é uma triangulação? Triângulo.
Num relacionamento amoroso, afetivo, nós temos duas pessoas, né, que vão se conectar. No sistema familiar, não existe apenas duas pessoas, existem mais pessoas, mesmo que na casa more só duas pessoas, elas carregam as suas questões dos seus sistemas, então existem mais pessoas. Mas vamos pensar numa situação da nossa experiência. Eu vivia numa família e nesta família tinha o pai, tinha a mãe, e o pai e a mãe tinham os seus conflitos, viviam as suas situações, e um dos dois me chamava para cumprir um papel na relação dos dois. Como assim? A mãe que chama a filha para reclamar do pai, para se lamentar, que vai tornando a filha confidente. Então, se tu foi uma filha confidente da tua mãe, tu esteve numa dinâmica de triangulação. Essa dinâmica de triangulação nos tira do nosso lugar de filhas e nos coloca num outro lugar. Nós saímos do nosso lugar original e vamos construindo a ideia de que esse é o nosso papel. E vamos ali construindo a ideia do que é relacionamento amoroso, vendo a experiência de relacionamento amoroso dos meus pais. Mesmo quando o pai não está presente, pode haver triangulação. Não, já nem conheci meu pai nem me registrou. E a minha mãe tinha um ódio por isso, uma mágoa por isso. A mãe faz, ali gera a triangulação, mesmo com a ausência do outro. E o que que isso vai gerar nos relacionamentos? Nós vamos continuar com esse perfil. Nós vamos ter relacionamentos em que o meu parceiro vai me tirar do meu lugar, ou eu não vou estar no meu lugar nessa relação. Eu vou continuar sendo a confidente. Eu vou ouvir, eu vou compreender, eu vou estar sempre atenta à forma como o outro entende a própria realidade e precisa de mim. Eu não vou conseguir no meu relacionamento estar no meu lugar de mulher, de parceira. Eu vou assumir um outro lugar. Por quê? Porque eu aprendi na minha história que os vínculos, os relacionamentos, eles funcionam não entre duas pessoas, mas trazendo outras pessoas para o relacionamento. Eu vou aceitar que a minha sogra se envolva no meu relacionamento. Eu vou aceitar que o meu filho se envolva no meu relacionamento. Eu vou aceitar que a minha mãe se envolva no meu relacionamento. Por quê? Porque eu estou acostumada com triangulação. Como que eu permito que eles entrem? Quando eu começo a desabafar, confidenciar as minhas questões, e claro que a gente busca apoio, busca abrir o coração, mas eu trago a pessoa não para abrir o meu coração com ela, eu trago ela para ela resolver a minha dinâmica. Por exemplo, teu pai não está falando comigo, não sei o que aconteceu. Aí o filho vai lá, pai, o que aconteceu que não está falando com a mãe? E isso a gente chama também aqui de dinâmicas de parentificação, que é quando alguém se ausenta, fisicamente ou não, emocionalmente também, e alguém do sistema ocupa aquele lugar. Então, pensando num relacionamento, eu tenho um parceiro, o outro parceiro. Mas quem toma as decisões, quem resolve tudo é a avó. Nós morávamos na casa da minha avó, materna ou paterna, e era ela que decidia tudo. Era ela que mandava na relação da minha mãe, na relação do meu pai. Isso a gente chama de parentificação. Alguém, né? A gente sai do movimento um a um aqui e vem uma outra pessoa, um outro parente toma um lugar que não é seu. E isso abala a estrutura emocional de todas as relações.
Eu, como filha, que preciso me reportar à autoridade da minha mãe e à autoridade do meu pai, acabo não me reportando a eles, tendo eles quase como meus irmãos, e me reporto à minha avó. Ou me reporto ao meu irmão mais velho, que é quem é a autoridade naquele sistema. E o que que isso vai trazendo? Vai nos fazendo questionar o papel e destoar aqui na compreensão do papel de cada um. Com muita facilidade nos meus relacionamentos amorosos, eu vou cumprir outros papéis. Eu posso assumir aqui o papel de mãe do meu parceiro. Assim como lá na experiência que eu trouxe aqui, na possibilidade, a minha avó era a matriarca, aquela que mandava, o meu pai já era adulto, já tinha os filhos, mas ele continuava obedecendo a mãe. Ele continuava como um filho, como eu disse aqui, se transforma nos irmãos, como se todos fossem irmãos, mesmo quando a avó não mora junto. Não precisa morar junto para estar nesse papel. O irmão mais velho, eu me reporto ao meu irmão mais velho como autoridade, e não ao meu pai. Meu pai vai para o lugar de meu irmão, ou então para o lugar do sumido, do ausente, mesmo estando ali presente fisicamente. Então, eu vou levar essa ideia de que, olha, como é que funciona o amor nas relações? Assim. É dessa forma que se ama, se ausentando, e aí eu aceito alguém que se ausenta. É dessa forma que se ama, nunca deixando os filhos irem para o mundo. O meu pai tinha 40 anos, mas era a minha avó que dizia se ele podia pedir demissão, se ele podia abrir um negócio, se ele podia trocar de ramo, se ele deveria fazer sociedade, era ela que decidia. Então a gente vai criando esses modelos. Um outro que eu anotei aqui, que é as questões de desordem, que está muito relacionado. Você percebe que uma questão vai puxando a outra, e nós estamos enredados em várias delas. Problemas de hierarquia. Como eu disse, quando o irmão mais velho é a figura da autoridade. Quando quem deveria ser a última palavra obedece, ao invés de ser a liderança, é liderado. A mãe, vou dar um exemplo, num momento ali em que a mãe está se separando, né, a separação. Claro que a mãe precisa buscar apoio, acolhimento, mas não com o filho. O filho não pode ser a salvação da mãe. Então, mães que olham os seus filhos como a sua salvação, ainda bem que eu te tenho, ainda bem que eu não estou sozinha, vão criando essas questões da hierarquia. Vão os filhos que mandam nos pais, os filhos que determinam os rumos da família. E não os pais que determinam esses rumos. Percebam que esse filho está saindo do seu lugar, os pais estão saindo do seu lugar. E no meu relacionamento, com muita facilidade, então eu vou sair do meu lugar. Por quê? Porque uma das questões fundamentais que nos fazem sofrer nos relacionamentos é porque nós estamos assumindo um papel, vestindo uma máscara, nós estamos atuando a partir de um perfil, de um personagem nesses mitos, nessas narrativas, que destoa de quem nós somos realmente. E por isso que nós ficamos exaustas, sobrecarregadas, nos sentimos desvalorizadas. Por quê? Porque se eu estou num relacionamento e sou mulher, eu quero ser valorizada como mulher, mas se eu estou me comportando como mãe, eu não vou me sentir valorizada como mulher. Eu quero esse, e eu tenho direito de querer ser valorizada, reconhecida pelo que eu faço, mas eu não estou atuando como mãe, como mulher, estou atuando como mãe. E aí o pensamento é: sempre que o meu parceiro precisa, ele lembra que eu existo.
Agora, em outras situações, é os amigos, os irmãos, são os colegas de trabalho, porque eu estou cumprindo um papel, eu assumi um papel ali que destoa do que de fato eu devo assumir, que é de mulher. E essa questão nos leva com muita facilidade para a dependência emocional. Por quê? Porque coloca a relação num lugar polarizado, num lugar, não é bem polarizado, a melhor palavra é, nos coloca sempre nesse dueto, dominado, dominador. E aí eu vou, a partir disso, ter relacionamentos em que, ora, eu sou dominada, e outros relacionamentos, ou até dentro do próprio relacionamento, que eu sou quem domina, quem manipula. Porque vou entendendo sempre essa dinâmica. Porque não existe aqui clareza no papel de cada um. Existe uma ideia de que relacionamento é guerra, é disputa, e alguém, se tem um dominador e tem um dominado. Outro ponto que eu anotei aqui, dívidas emocionais. Essa daria uma aula só para isso. Por quê? Porque mesmo quando não há intenção, às vezes os nossos pais nos cobram por aquilo que eles fizeram. De formas sutis, algumas não sutis, mas outras de formas sutis. Quando eu digo, por exemplo, para os meus filhos que eu estou sofrendo no meu relacionamento, mas eu não me separo por conta deles, eles passam a carregar uma dívida comigo. Eu preciso pagar a minha mãe pelo sofrimento dela. E eu vou buscar isso através de algumas dinâmicas, depois eu vou falar melhor delas, de compensação, de repetição. Eu vou ter dificuldade de entrar inteira num relacionamento, porque eu vou ficar sempre com aquela dívida, tendo que pagar aquela dívida. E eu vou estar sempre me sentindo culpada. A culpa, sabe, eu recebo muito isso. Eu tenho sentimento de culpa, não sei nem de onde vem. Eu sei que eu não sou culpada, mas eu me sinto culpada. Porque por detrás da minha consciência tem um inconsciente com as suas narrativas, com os seus mitos, dizendo que eu devo a minha existência ao sofrimento da minha mãe, que é essa a questão. Aqui eu vou me obrigando, me sentindo obrigada a manter determinadas posturas no relacionamento para não magoar a minha mãe, para não gerar mais sofrimento ainda. Então, se a minha mãe acreditou, e aqui fica um alerta para as mães, se a minha mãe dizia que pelos filhos ela se mantinha casada, eu posso estar no meu relacionamento hoje, um relacionamento que já não tem mais como haver investimento, não tem disponibilidade de um ou de outro para investir nesse relacionamento, mas eu continuo no relacionamento por quê? Porque a minha mãe me ensinou que depois que nós casamos, que nós começamos uma relação amorosa, nós não terminamos ela pelos filhos. Eu tenho filhos, eu vou continuar então. Eu vou repetindo esse padrão, porque se a minha mãe carregou isso por mim, eu devo a ela também carregar isso. Uma outra questão que eu trouxe aqui são os traumas que nós carregamos. E aí eu quero falar de uma questão que se fala pouco, que são não, quando a gente fala em traumas, a gente pensa em situações extremas,
de violência, de agressividade, de violência sexual, de abandono, o pai foi embora, nunca veio, não registrou, a mãe foi embora, né, o filho foi criado, ficou na rua por um tempo, né? Eu tenho algumas clientes que eu acompanho que passaram por situações dessas, né? Que se viram sem o pai, sem a mãe e tiveram ali uma experiência de rua. Então, essas esses traumas são geralmente motivos aceitáveis para que nós tenhamos dificuldade de estabelecer relacionamentos, nós tenhamos esses traumas como as dores que nós carregamos. Mas se a Rogéria teve pais que foram casados a vida toda, ela estudou, começou a estudar na idade correta e foi até a universidade. Ela tinha casa, ela tinha as irmãs que viviam juntos, não teve nenhuma situação na família de homicídio. E a gente começa a ter essa referência, e aí o que que vem? Eu não tenho motivos para reclamar. Eu não tenho dores. E eu passo muito, principalmente quando eu vou trabalhar com um mapa sistêmico, as pessoas chegam dizendo: não, minha família foi toda feliz, era tudo em ordem, meu pai era isso, minha mãe era isso. E sim, isso tudo acontece. No entanto, há, a partir dessas dinâmicas, traumas que são sutis, que vêm muitas vezes, por exemplo, do abandono emocional, não físico. Os pais e não vem de uma intenção deliberada dos pais. Os pais que trabalhavam muito para sustentar os filhos, para pagar a escola particular, para que esse filho tivesse boas oportunidades e que deixavam o filho com algum cuidador, familiar ou não. Não tinham ali contato muito, né? Proximidade emocional, nem sabiam o que estava acontecendo. Vai gerando um trauma de abandono. O filho que, na dinâmica, acredito que o trem vai passar e vocês vão ouvir aqui o apito do trem. Às vezes fica mais alto, às vezes fica mais baixo. Acho que hoje vai. Então, essa falta de afeto, falta de contato, às vezes os pais eles não têm a própria estrutura emocional para lidar com seus conflitos. Por exemplo, como eu trouxe a questão da separação. A mãe ali está no seu processo e ela divide as suas dores com o filho. A mãe está sem estrutura para lidar, por isso que ela divide com o filho, porque racionalmente, com estrutura, a pessoa sabe que aquela criança tem muito menos condições de nos estruturar do que nós mesmos. Então, essas dinâmicas vão trazendo traumas. Vão, de alguma forma, construindo ideias que envolvem culpas, medo, vergonha, e nós vamos carregando isso para os nossos relacionamentos. Nós vamos normalizando o pouco que nós recebemos. Afinal de contas, nós sempre recebemos menos do que precisávamos. Fomos, de alguma forma, negligenciadas, usando esse exemplo da negligência. Há outras dinâmicas aqui. Mas deu para entender? Deu para entender tudo que pode ou que acontece no nosso sistema familiar, que vai gerando a nossa ideia do que é o amor e de como o amor constrói relacionamentos. Por quê? Porque eu amo o meu sistema. Esse sentimento genuíno nasce comigo. Eu amo o meu sistema e eu quero pertencer. E eu vou entrando nas dinâmicas para pertencer, por amor. E diante dessas dinâmicas, eu vou dando outros significados para esse amor. Vou criando mitos, narrativas sobre o que é o amor. Então, para que nós possamos
viver novos relacionamentos ou novas dinâmicas de relacionamento e não seguir repetindo o padrão do nosso sistema familiar, nós precisamos primeiro enxergar qual é o mito que está por detrás, qual é a crença que eu estou carregando, qual é a ideia de amor. E aí, para isso, nós vamos aqui para a segunda parte, em que eu vou falar sobre o poder invisível dos mitos conjugais. A partir das nossas lentes, as nossas lentes muitas vezes distorcidas, porque é isso que uma lente faz, nos permite enxergar, porque ela distorce a realidade. Então, nós vamos, para poder sobreviver e enxergar como todo mundo naquele sistema, nós vamos precisar ir ajustando essas lentes. No entanto, essas lentes vão sendo distorcidas do que realmente é. E por mais que eu saiba que a flor do outro lado do aquário é amarela, quando eu coloco o líquido verde, ela já não é mais amarela, ela fica laranja. Eu sei que é, mas eu enxergo diferente. E se eu for pintar essa flor, eu vou pintar a partir do que eu vejo através das minhas lentes distorcidas. Nem tudo o que a gente acredita é, mas o que nós acreditamos molda a nossa verdade, molda a nossa experiência de vida, molda a forma como nós enxergamos e vivemos e vimos o amor, os relacionamentos, as pessoas. E de onde elas nascem? Nós carregamos, eu anotei aqui alguns pontos, né? Nós vamos formando, a partir dessa lente, ideias muito rígidas sobre o que é verdade. Olhem o exemplo que eu trouxe, né? O amor se manifesta. O meu parceiro não me ama porque ele não me elogia. Meu parceiro não me ama porque ele não pensa em mim. Ele não se preocupa comigo no dia dos namorados, no dia do meu aniversário. Ele nem lembra a data do nosso aniversário de casamento. E eu não consigo me abrir para enxergar que o amor, para ele, se traduz de outra forma. Eu não consigo enxergar as dinâmicas. Por quê? Porque para mim é assim que funciona. Relacionamento é assim. Se eu construir a verdade a partir dos meus relacionamentos, que depois que casa, o parceiro tem que ficar em casa. Meu pai chegava do trabalho, ficava em casa todo o tempo, ele não jogava futebol, ele não tinha amigos, ele tinha aquela vida ali, só ele e a minha mãe. Eu acredito que isso é relacionamento. Aí eu me caso com uma pessoa, começa um relacionamento em que ele vem de outro sistema, de outra verdade. E aí começam a acontecer os choques aqui. Porque eu acredito que a minha ideia de relacionamento é a ideia certa. E aí eu começo a criticar o meu parceiro, a julgar o meu parceiro. Eu vou, de uma forma aqui invisível, mostrando para ele, tentando mostrar para ele como é que se ama. E por que invisível? Depois eu vou falar um pouco mais, porque é um dos mitos, a questão da comunicação. Eu não expresso. Por quê? Porque não precisa dizer, né? Eu não preciso dizer que para ele demonstrar o amor, ele precisa lembrar da data. É óbvio. Eu acredito numa verdade. E acredito que a outra pessoa também tem que saber disso. É óbvio. E não. Em relacionamentos não é óbvio. Porque eu não posso esquecer que são pessoas diferentes, com estruturas diferentes, construções diferentes. E isso vai criando esse roteiro, vai nos automatizando, a gente vai vivendo no piloto automático de que é assim que funciona. E isso é tão automático que o meu parceiro, para demonstrar o amor que ele sente, ele me enche de presentes, eu sinto falta das palavras de afirmação
Eu não me dou por conta que a linguagem do amor dele é presentes. E eu não demonstro o meu amor para ele a partir da linguagem dele. Eu fico usando a minha linguagem para demonstrar o amor. E não percebo. E aí depois eu trago para terapeuta e digo, eu faço de tudo e ele não reconhece o meu amor. É que às vezes esse tudo corresponde à minha ideia de amor, não à ideia do outro. E se eu não paro para pensar sobre isso, e é esse o convite que eu faço aqui no canal, a gente parar para pensar sobre relações a partir de nós, eu posso estar sim colocando fora um relacionamento que poderia ser um relacionamento muito bom. Posso. Eu posso mesmo amando e o outro amando, não conseguir estabelecer uma relação e, portanto, construir um relacionamento saudável. E isso a gente vai construindo esse, o que eu poderia chamar de guia automático de relacionamentos, através do visto, do ouvido, do vivido, mas também através da idealização que a gente vai começando aqui, a gente vai saindo do nosso sistema mais dos cuidadores, que é o sistema original, e a gente vai ampliando, a gente começa a assistir filme, eu costumo dizer, né, isso é culpa da Disney. A gente vai vendo os contos de fada, a gente vai vendo outras pessoas se relacionar, a gente vai comparando outras relações, a gente vai vivendo, às vezes, o nosso núcleo, percebendo a dificuldade da nossa mãe porque ela se separou e enxerga lá o relacionamento, enxerga de fora, o relacionamento de uma tia que é casada e que tem condições financeiras melhores, ela começa aqui, ó. Não viu? Ó, quando se separa, a pessoa fica sem condições de ter uma vida boa, uma vida melhor, uma vida, sobreviver com uma certa tranquilidade. Então, eu começo a construir a ideia de que eu não posso me separar, porque se eu me separar, eu vou ficar sem condições financeiras. Eu vou sofrer, eu vou passar por carência, eu vou por privações. E isso é tão forte que tem um caso, já faz um tempo que eu atendi, mas que a pessoa, ela era, de fato, a provedora da casa. O parceiro ele trabalhava junto, ele auxiliava, levava filhos para a escola, ia pagar as contas, ele administrava a casa, ela trabalhava, a questão financeira era dela, a empresa era dela, a estrutura era dela. E ela não se separava com medo da escassez, da privação. Ela precisava juntar um dinheiro, ter um dinheiro guardado, e quando ela tivesse esse dinheiro guardado, ela poderia se separar. Mas quem fazia o dinheiro era ela. Ela não era uma dependente financeira. Contrário. Vocês percebam que, e quando a gente enxerga de fora, a gente diz, como assim? Mas para a pessoa, é a lente que ela está usando distorcida. É o mito que ela conta para ela. É verdade. E ela não consegue se desfazer se ela não sair do piloto automático e olhar para a situação. E enxergar a dinâmica. Porque a gente vai naturalizando. Mesmo quando todos os elementos, há todos os sinais de que as coisas são diferentes, se nós não paramos conscientemente para pensar e refazer, reestruturar essas verdades, elas vão nos arrastar. Sem nem percebermos, vão nos arrastando. E aí eu vou trazer agora para vocês os 4 mitos. Eu chamei eles assim, ó. O mito do sacrifício, o mito da romantização, o mito da idealização e o mito da incompletude. Já vou, antes de me perguntar, já vou dizer, Rogério, posso estar vivendo mais de um mito? Pode.
A gente vai oscilando, pegando um pouco de cada um. Por isso que toda a cura terapêutica não se faz com um prazo definido. Eu ontem ainda recebi uma mensagem de uma pessoa que me perguntou, recebeu uma indicação para fazer um trabalho sistêmico comigo e a pergunta foi: quanto tempo? Quanto tempo leva para fazer efeito e por quanto tempo dura? Não existem esses prazos, nenhum nem outro. Olha, eu não trabalho com esses prazos nem com um trabalho mais energético, mais espiritual. Não existe esses prazos. Eu não entendo dessa forma. Bom, uh, essas, esses mitos, né, o mito do sacrifício, da idealização, da romantização, da incompletude, eles podem sim dialogar entre si, a gente carregar um pouquinho de cada um. Mas eu vou trazer aqui, eu organizei aqui um esquema para ajudar vocês a se localizar. Então, vamos pensar nas crenças. Vou olhar aqui para o mito do sacrifício, tá? Qual é a crença? A crença de que amor é sofrimento, de que amar dói, de que amar faz sofrer, de que homem é tudo igual, dá trabalho, se relacionar com homem dá trabalho. É essa crença de que vale tudo por amor. Eu vou fazer de tudo pelo outro. Eu vou aqui colocar o amor, colocar o outro em primeiro lugar. E aí eu vou me abandonando. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre desistir, é esse vídeo. Desistir ou investir. Desistir ou insistir. Duas faces do medo de amar. Eu mostro que a gente vai desses movimentos indo para o autoabandono, a partir do medo de amar. A gente vai se abandonando, tanto num quanto no outro. Vale a pena assistir para entender que muitas vezes a gente acredita que está fazendo de tudo, mas na verdade é exatamente isso que está nos tirando do nosso papel e tirando o outro do seu papel e fazendo com que o relacionamento se torne difícil. E isso traz aqui para nós frustração, decepção, exaustão. Por quê? Porque eu faço de tudo. Eu não paro nunca de pensar nesse relacionamento. E não tenho aquilo que eu estou buscando. Não me sinto amada, não me sinto valorizada, não me sinto priorizada. Mas amor é isso, né? Amor é pesado. Não é fácil amar. E muitas vezes, apoiadas nessa crença, mulheres se vão para o perfil da fria e se distanciam dos relacionamentos, mesmo quando estão em relacionamentos. E isso vai vir de onde eu tiro essa ideia, de onde eu tiro esse mito de que amor é sacrifício. Quando eu vi pessoas do meu sistema sofrendo. Quando eu vi pessoas do meu sistema se anulando. A minha mãe estava no relacionamento com meu pai, mas quem mandava era a minha avó, a parentificação aqui. E ela continuava no relacionamento. Então, a partir disso, eu anotei aqui, né? Vem muito das feridas que a gente, de abandono, de rejeição, de humilhação, vai me colocando nessa ideia de que o amor nos faz sofrer. Portanto, se eu estou sofrendo, eu estou amando. E eu recebo muitas mulheres que me dizem isso. Eu amo ele. E a gente começa a conversar e já se vê que ela está falando do sofrimento e não do amor. E se nós não paramos para olhar, a gente segue no piloto automático. Segundo mito, o mito da romantização.
Esse mito vem da ideia de que o amor supera tudo. Eu chamei no workshop, eu chamei isso do stand-by. Estou sempre esperando, sempre aguardando a mudança. Por quê? Porque amor supera tudo. Aqui eu visto muito a salvadora, a energia da salvadora. Eu faço, estou aqui porque um dia ele vai melhorar, porque ele só está passando por uma fase ruim. E eu vou me mantendo nesse relacionamento e tentando, buscando cada vez amar mais, demonstrar mais esse amor. Então eu confio. Isso aqui, por que romantização, né? Está muito ligado aos contos, aos filmes, aos romances, às comédias românticas, aos dramas românticos, que é a moça se apaixona pelo o cara da escola, o rapaz da escola, aquele que não estuda, que tem má índole, que só apronta, que é viciado, e ela se apaixona. E ela continua ali com ele, e ele faz ela sofrer, e ela sofre, e ela continua. E no final ele muda, e eles vivem felizes para sempre. E o filme termina, e a gente não vê o resto. E aí a gente não vê que depois rola traição, depois rola agressão, depois rola frustração, tristeza, depressão, ânsia. A gente não vê nada disso. Terminou ali. O sempre dos filmes é muito rápido. Filmes que a gente, muitos, tem a história, o casal, né, estavam casados, o homem só dava atenção para o seu trabalho, ela se separa, casa com outra pessoa, depois ele se dá por conta, e aí ele volta e reconquista ela. Nem precisa reconquistar, porque ela ama ele, ela só está com outro. E aí eles voltam agora, ele mudado. A vida que a pessoa construiu com outro, ninguém olha para isso. Só que isso nos faz, muitas vezes, viver situações assim. Eu termino um relacionamento e eu fico esperando que o outro venha me resgatar. Eu ainda fico conectada. E aí vai ter o quê? Vai ter aqui os cordões energéticos. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou fortalecendo essa vinculação. Vou até viver outra vida, mas fico sempre aqui focada nesse relacionamento. E aí depois eu fico culpando os obsessores. Mas tá aqui, ó, na auto-obsessão. A gente fica à espera do milagre. Nós construímos essa ideia a partir de relacionamentos em que a ausência do pai, a ausência da mãe, a ausência emocional foi normalizada, principalmente quando a gente vem de traumas, os traumas sutis, do abandono, da negligência. Eu trouxe aqui como ferida, né, muito forte o abandono. Então, eu fui me acostumando a estar sozinha. Então, no meu relacionamento, eu aceito estar sozinha na relação, esperando o outro chegar, esperando o milagre acontecer. O outro mito é o mito da idealização. Esse eu vejo bastante também, na verdade eu vejo todos, né? Mas é o amor idealizado. Quem ama, cuida. Quem ama, se preocupa. Quem ama, responde às mensagens. Quem ama, se faz presente. Quem ama, ajuda. E a gente vai criando essas idealizações. E esquece que há formas diferentes de demonstrar o amor. E esquece que nem sempre o outro vai sentir amor por nós. E esquece que isso não tem nada a ver com quem nós somos. Portanto, não resolve ficarmos nos adaptando para sermos amadas.
Não funciona idealizar estratégia, fazer estratégias, ter estratégias para fisgar o parceiro. Não resolve fazer beicinho para o parceiro perceber que tem alguma coisa errada. Aqui, o medo da rejeição é tão grande que a pessoa não consegue falar. Ela fica imaginando e fica buscando um jeito, uma manipulação, de fazer o outro enxergá-la. É profundo o medo da rejeição. Se eu digo que eu quero essa pessoa, ele pode dizer: olha, mas eu não quero. E vai doer. Então, ao invés de dizer isso, eu mando uma mensagem, eu convido para sair com amigos. Eu digo para a pessoa assim: ah, os amigos disseram que nós formamos um belo casal. Eu fico usando, e quando tem um relacionamento aqui no mito da idealização, acontece muito, por exemplo, eu tenho um problema com meu parceiro, não consigo falar para ele, por quê? Porque eu tenho medo que ele me rejeite, que ele não me queira mais. Então eu aproveito quando eu tenho plateia, quando eu tenho outras pessoas juntos, para falar dele, na frente dele. Porque eu quero falar é para ele, mas eu não tenho coragem. Aqui, a linguagem do amor aqui é totalmente truncada. Por quê? Porque não tem comunicação real, clara, objetiva. E por que que eu não falo? Porque eu tenho medo de receber um não. Um exemplo. Tem uma festa, final de semana e eu quero ir, um pagode. Eu não chego e digo, vamos no pagode? Porque a pessoa pode dizer, eu não gosto de pagode. Não, eu já tenho outro compromisso. Não tô afim de sair. Então eu digo assim, ah, eu tava vendo que tem pagode final de semana. Esperando que a outra pessoa diga, ah, que legal, então vamos. Só que a outra pessoa diz, ah, legal, passa batido. Então, a dificuldade aqui de comunicação é muito grande. É um amor que fica na idealização, que fica no pensamento e que gera muita decepção, muita mágoa e muita dificuldade de restabelecer a conexão. Porque depois que a gente toma esse papel de a que não diz, a que não reclama, é difícil começar a falar. O medo da rejeição fica ainda maior. Aqui nós vamos ter muito presente as triangulações. Eu vou chamar outras pessoas para o meu relacionamento para dizer o que eu não consigo dizer. Lembra o exemplo que eu dei? Ah, o teu pai não fala comigo, porque eu quero que alguém vá lá e resolva para mim. Que alguém vá lá e diga. Ai, eu já passei tanto por isso, eu tinha uma vontade, ai, tinha que ter alguém que viesse, pegasse o fulano e dissesse para ele tal coisa. E por que que eu não dizia? Até porque, na idealização, a gente guarda tanto, cala tanto, que, de repente, quando fala, explode e fala o que não deveria falar, ou da forma que não deveria, porque ficou juntando, ficou esperando, cansou. E o último mito que eu trouxe é o da incompletude. Sem ele, eu não vivo. Aqui é a metade da laranja. Eu preciso de um relacionamento. E aqui entra, eu falei bastante disso na última quinta-feira, aqui no canal. Nesse desistir e insistir. Duas faces do medo de amar. Que eu me coloco numa situação aqui de fusão. Eu deixo de me enxergar quem eu sou. Tolero o intolerável, porque acredito que sozinha não sou ninguém. Vejam o autoabandono aqui acontecendo. Eu não sou, eu me abandono de quem eu sou, porque eu não vejo valor em quem eu sou. Eu vejo valor no relacionamento. E isso faz com que muitas pessoas queiram um relacionamento.
Uma das pistas sobre isso é: fui para uma festa, tô no Tinder, tô no trabalho e uma pessoa demonstra interesse por mim. E aí eu vou correndo na Rogéria, pedir para ela fazer uma leitura de tarô para ver se essa pessoa realmente me quer. Porque se ela realmente me quer, se ela realmente está interessada, eu vou investir nesse relacionamento. Antes de perguntar para mim mesmo se eu estou realmente interessada naquela pessoa como ele é. Não importa quem o outro é. O que importa é que o outro me quer, que ele quer completar a minha laranja que está pela metade. E aí eu me jogo nessa relação. E às vezes o outro não era uma laranja, era um limão azedo. E aí eu fico ali. Mas eu não consigo abandonar porque eu não sei se eu vou encontrar outra metade laranja. De repente eu encontro um outro limão ainda pior, mais azedo. Então, deixa eu ficar aqui com esse limão azedo. Aqui a dependência emocional é profunda, né? É uma das consequências, vamos dizer assim. A baixa autoestima. Eu sei que essa relação, o outro não está disposto a mudar. A forma como ele é me machuca, mas eu continuo aqui. E aí, às vezes, eu atravesso aqui com a romantização, o amor, com a idealização. Eu vou atravessando com os outros mitos aqui. Bom, e quais são as funções? Para que serve isso? Então, Rogério, vamos fazer uma lavagem cerebral, vamos arrancar esses mitos. O que a gente não pode esquecer? Isso é importante para a gente não ficar se culpando a nossa história, tentando negar essa história. Esses mitos, essas verdades, nos trazem uma sustentação emocional para que nós possamos sobreviver a experiências de dinâmicas do nosso sistema familiar. Porque ainda pequenos, nós não teríamos condições de sobreviver se nós nos. Pensem a seguinte situação: criança de 5 anos, a mãe começa a falar mal do pai, e a criança se vira e diz: Não, mãe, só um pouquinho. Isso é assunto teu com o teu parceiro. Ele é meu pai e eu não vou escutar falando mal dele. Qual vai ser a reação dessa mãe? Porque pensem, é uma mãe que não tem uma estrutura que trouxe essas questões para o filho pequeno. Provavelmente, se o filho disser isso, ela não vai ter uma estrutura e dizer: Tens razão, meu filho. Ela vai, de alguma forma, mostrar para ele que ela está descontente com ele. E muito provável ela vai negligenciar ele. Ela vai punir ele. E algumas formas de punição cruéis e muito usadas é: então não vou falar contigo. Então deixa que eu vou falar com a tua irmã. Esse silêncio para uma criança é o não amor. E aí essa criança vai aprendendo que se ela se posiciona, se ela não quer comer o arroz, se ela não gostou do leite que a mãe fez, a mãe fica furiosa e não fala mais comigo, ou seja, a minha mãe para de me amar. Então eu vou sempre dizer que tá gostoso o leite, mesmo quando tá quente demais, tá sem açúcar, porque eu preciso garantir amor. Então, esses mitos foram formas que foram sendo criadas para nos permitir a sobrevivência. Tem uma função emocional importante. Nos protege dessas dores, nos, nos faz pertencer, nos mantém em vínculos. Porque nós somos pessoas que precisamos de vínculo. Mesmo quando somos pessoas que queremos ficar sozinhos, gostamos de ficar calado, mais no nosso quarto, nós temos relações de dependência em níveis que vão do saudável ao tóxico. Nós precisamos dessa vinculação. E esses mitos nos ajudam, porque nos colocam em papéis. A questão é que esses papéis podem estar disfuncionais. E quando a gente começa a refletir num momento
específico da nossa vida sobre eles, a gente pode refazer esses papéis. A gente pode ir para o papel que realmente é nosso, que tem a ver com a nossa essência. Porque durante toda a nossa jornada, o que que a gente fez? Foi se adaptando para manter uma imagem. Eu não posso reclamar, minha mãe não me ama mais se eu reclamo, então eu não reclamo, eu viro a boazinha. E eu acredito que se um dia eu deixar de ser a boazinha e falar para o meu parceiro que ele, algum comportamento dele está me fazendo sentir mal, ele vai me deixar. Assim como eu via que a minha mãe, ou então vai ter briga, porque lá no meu sistema era assim. Quando eu me posicionava, tinha briga, eu era maltratado, xingado, punido. Então eu vou aqui, de alguma forma, querendo manter essa imagem que eu fui formando. Quando eu começo a pensar sobre isso, eu vou tendo a possibilidade de ponderar as consequências, porque sim, quando eu me manifesto, o meu parceiro pode ficar indignado, furioso, magoado. Pode sim ter conflito, mas eu vou aqui saindo da energia da culpa, da vergonha, do medo. Eu vou saindo aqui do mito de que eu preciso do outro para sobreviver. Eu vou rompendo com essas dinâmicas e vou encarando uma encruzilhada, que é eu mudo, eu começo a ir para o meu papel, porque relacionamento são movimentos aqui que a gente circulares, né? Se eu sou a mãe na relação, sobra o mãe, filho, mulher, homem, ou, né, mulher, mulher, ou homem, homem. Aqui não estou falando questão de gênero, mas entendem? Sempre é papel que eu estou falando. Se eu sou filha, o meu parceiro só pode ser meu pai ou minha mãe. Vai havendo essa circularidade aqui, polarização de alguma forma. Então, quando o meu relacionamento ele tá tóxico, disfuncional, porque eu tô no papel a salvadora, eu tô ali na romantização, esperando o meu parceiro abandonar o vício que ele tem, por exemplo. Qual é a forma de investir para esse relacionamento dar certo? Eu invisto colocando toda a minha energia em ir para o meu lugar, parar de estar no lugar de mãe. E aí eu preciso lidar com os meus medos, com os meus mitos, com as minhas dívidas emocionais, com as minhas lealdades invisíveis, com as minhas crenças, com os meus traumas. Eu preciso lidar com tudo isso para conseguir ir para o meu verdadeiro lugar. Por quê? Porque o que me levou para esse lugar que não é o meu foi toda a minha história. Foi a minha necessidade de adaptar para pertencer. Então, o medo de não pertencer é muito grande. E qual é a encruzilhada? Eu vou para o meu papel e o meu parceiro então pode vir para o papel dele, mas ele pode escolher não ir. Ele pode. Por quê? Porque para ele ir para o lugar dele, ele tem que lidar com as dívidas emocionais, com as lealdades invisíveis, com os traumas, com os medos, com as culpas. Ele precisa também fazer o movimento dele. E nem sempre o outro vai estar pronto. E aí, quando a gente olha, parece que ele então não ama. Por amor, olha aqui a idealização. Por amor, ele tem que mudar. E a gente esquece que nós nos amamos, em essência, e não conseguimos nos movimentar para a nossa mudança. Nós queremos um relacionamento saudável e não conseguimos mudar para que isso seja possível. Então, é difícil, claro que tem caminhos que tornam isso menos difícil, mais visível. E a gente começa como? Enxergando. O que eu trago aqui para vocês é como se fosse um espelho. Comecem a enxergar, é o primeiro passo. E aí as coisas vão sendo possíveis e vão se tornando mais fáceis. Então, começa a enxergar.
E começa o teu processo de ir para o teu lugar. E a vida adulta tem disso, a vida infantil também. Não temos garantia. Não tem garantia. Mas tem uma verdade verdadeira que é que quando eu vou para o meu lugar, eu não vivo mais relações tóxicas, eu não vivo. Porque, então aí o destino vê, me presenteia e só me manda parceiros maravilhosos. Não, não é assim que funciona. É porque o destino pode me mandar alguém muito enviesado, mas eu olho e digo, não. Eu vou para o meu lugar de mulher, saio do lugar de mãe, e o primeiro cara que chega e tem uma postura de filho, eu digo, ih, não serve para mim, não gostei, não quero uma relação com essa pessoa. Ele precisa de alguém, mãe, que eu não vou ser. Eu não quero mais voltar para esse lugar. Então a gente vai para um lugar de tomar conta de quem somos, de donas de si. Então isso só é possível aí quando chega a pessoa nova, não, no nosso relacionamento também. Eu vou indo para o meu lugar e eu começo a não aceitar e não nutrir comportamentos do meu parceiro que destoam daquilo. Eu não sou a mãe dele. Eu estou em outro lugar. E aqui a gente corre o risco de achar que não, que está saindo do lugar de mãe, mas está sendo uma mãe, a mãe que não fala, a mãe que pune, a mãe que manipula. Às vezes a gente jura que não está, não estou mais cuidando. Agora eu estou deixando ele aprender. Eu estou deixando ele se dar mal. Eu continuo no papel da mãe, só com uma nova estratégia, porque não muda a intenção. Não muda o olhar, eu continuo vendo o meu parceiro como ele sendo incompetente, que não dá conta das coisas dele, que se ele for escolher sozinho e não pedir a minha opinião vai dar tudo errado, eu continuo vendo ele da mesma forma, independente do meu comportamento, porque a questão ela é aqui muito mais profunda. Então, isso a gente precisa entender, que tem uma função, esses mitos, eles cumprem uma função, e que no momento que eu percebo que eles me levam para uma vida, viver uma história que eu não quero viver, eu preciso assumir o meu lugar e tomar a decisão de romper. E que nessa decisão há um risco, sim. Por quê? Porque eu não controlo o outro. Porque se eu continuo acreditando que eu posso controlar o outro, eu continuo na ideia do sacrifício. Eu vou fazer de tudo. Aí agora eu paro de falar porque eu tô vendo um jeito dele se dobrar a mim. Eu continuo tentando controlar. E aí a última questão que eu trouxe aqui, o que que mantém esses mitos? Lembram que bem no começo eu falei sobre uma visão da mitologia, da psicologia, da terapia sistêmica, da espiritualidade? Então, tudo isso de alguma forma, vai embasando, sustentando a continuidade desses mitos. Por quê? Porque são histórias, narrativas contadas que nos colocam num determinado lugar. O mito da romantização me coloca num lugar, o lugar daquela que salva. Eu vou para o lugar da salvadora. O mito do sacrifício me coloca no lugar da guerreira, me coloca no lugar da boazinha. O mito da idealização me coloca nesse lugar da boazinha, aquela que não fala, que não reclama, da forte. Então, os mitos na verdade, eles vão sendo construídos a partir desse papel que eu assumi em algum momento para me adaptar ao meu sistema, para ser aceita, para pertencer, para ser amada. Porque eu aprendi que para ser amada eu preciso ser a forte. Eu preciso fazer pela minha mãe aquilo que o meu pai não está fazendo. Eu preciso sustentar emocionalmente a minha família. Depois eu passo a sustentar financeiramente, em alguns casos. Mas sigo sendo a base de sustentação da minha família.
Então, eu vou para esse lugar e, para romper, eu tenho que lidar com a encruzilhada e tenho que lidar com a construção de uma nova imagem de quem eu sou. Não ser mais vista como a boazinha. Não vão mais me ver como a boazinha. Por quê? Porque eu não vou ser a boazinha. O que que acontece aqui? A pessoa fica sabendo que tal comportamento é da boazinha, ela não consegue dizer não, ela não consegue dar limites. E aí ela muda esses comportamentos. Não, vou começar a dizer não. Só que ela não quer que as pessoas passem a enxergar ela agora como egoísta, como mesquinha. Ela quer continuar sendo vista como boazinha. E aí ela fica justificando o tempo inteiro o que ela está fazendo. Comecem a se perguntar se vocês explicam tudo, sempre. Ah, eu falei isso por causa disso. Ah, eu fiz isso por causa daquilo, daquilo, daquilo. Percebam se vocês não têm esse hábito, e às vezes vem isso na fala, sem a gente nem perceber. Comecem a observar isso. Por quê? Porque nós não queremos mais o ônus do papel, mas nós não queremos o bônus, nós queremos o bônus de ser vista como a boazinha guerreira. Eu quero alguém que me ajude, que me apoie, que acolha, que veja as minhas necessidades aqui na idealização, mas eu não quero chegar e dizer para a pessoa que eu preciso. Eu não quero deixar de ser vista como a guerreira, a forte, mas eu quero o apoio. Eu quero o bônus, mas não quero o ônus de sair do papel que eu ocupo. Percebam isso? No workshop, perfis que te prendem, eu falo sobre isso, os perfis que nós vamos construindo e como isso vai interferindo e abalando os nossos relacionamentos. Já saiu o primeiro lote, estamos agora no segundo lote pela plataforma, mas na segunda-feira, segunda não, terça-feira, dia 29, vai ter um encontro online. E eu abri a possibilidade de quem quiser participar do encontro. No encontro nós vamos conversar sobre esses perfis, vamos falar sobre dúvidas, tem um caderno também de exercícios sistêmicos para serem feitos para nos ajudar a trabalhar nessa movimentação de sair desses papéis e ir para para o nosso papel verdadeiro que tem a ver com a nossa essência. Para isso, a gente vai ter que lidar com essa movimentação de abandonar essas verdades que nós estamos carregando. Percebam como a mudança, ela tem vários níveis, por isso que não dá para dar dia e tempo, não dá para ter hora marcada para essa mudança acontecer. Até porque as pessoas carregam histórias diferentes. E essas histórias geraram os seus papéis, geraram as pessoas carregam lealdades aqui, pactos, carregam dívidas, né? As pessoas buscam compensação, buscam cura, mas nem sempre buscam pelo caminho realmente da cura. Às vezes buscam adormecer a dor, não curar, não vão na causa, vão no sintoma. E aí volta a dor. De novo, passa lá uma pomadinha, ok? Não vai na causa, na origem. Não vai no seu papel, que é daí a origem. Nenhum mito, nenhuma história é contada sem ter um personagem. E o que eu preciso me perguntar é: que personagem eu estou sendo? Como que eu estou mantendo esse mito? Como que eu estou mantendo o meu relacionamento disfuncional? É aqui a questão. E aí eu trouxe aqui um exercício para finalizar, um exercício sistêmico. Então, num momento tranquilo, eu costumo dizer, né, fecha os olhos para tirar um pouco a energia do que é material, para te conectar com aquilo que está dentro de ti. E te pergunta, na minha família, eu sou vista como?
E aí completa. E aí depois tu te pergunta, esse papel nos meus relacionamentos hoje aparece quando? Vou dar um exemplo. Eu, no meu sistema, sou vista como a mediadora, a que resolve conflitos. No meu relacionamento, eu me vejo como mediadora quando o meu marido e o meu filho estão tendo lá uma treta e eu tento me antecipar, ou aconteceu, o meu filho fez alguma coisa, eu sei que meu marido não vai gostar e eu vou, me antecipo para mediar a situação. Eu vou lá e falo, olha, aconteceu tal coisa, quebrou o teu copo especial. Mas eu já vi no Mercado Livre, já vi o copo, vi baratinho, já comprei. Ó, medi, pronta, tudo em paz. Porque eu aprendi a ser assim. Aprendi que esse é o meu papel. Então, como que isso vem para os meus relacionamentos? E como que eu me sinto a partir disso? Tanto a parte boa quanto a parte não tão boa. Eu me sinto feliz, me sinto tudo em paz, resolvido, mas fico sobrecarregada, fico exausta emocionalmente. E aí a pergunta final: e se eu mudar? E se eu não mediar esse conflito? O que vai acontecer? E como vão passar a me ver? Porque aqui está nesse lugar. Como eu vou ser vista? Então, esses mitos vão sustentando a nossa forma de vinculação, vão sustentando esse papel que nós criamos. Se eu não quero viver mais um relacionamento romantizado, idealizado, pautado pelo sacrifício, se eu não quero mais me sentir incompleta, eu quero acessar o meu poder pessoal, eu preciso buscar qual é o perfil que eu estou sustentando. Qual é o perfil que sustenta esse mito? E eu preciso começar a fazer essa mudança. Então, deixei aqui alguns convites para quem quer aprofundar essa busca e essa transformação. Vou deixar aqui também nos links. No vídeo passado eu não consegui colocar link. Acredito que eu fiz uma verificação que foi solicitada. Acredito que vou conseguir dessa vez. E importa esse movimento porque a gente paga um preço alto demais pelo que recebe, que às vezes é pouco demais. Nós precisamos ajustar o nosso sistema de valor interno. E isso passa pelo lugar de acessar quem somos, nós valorizarmos quem somos, nos fortalecer emocionalmente, porque enfrentar aquela encruzilhada é o que todo mundo precisa fazer, mas nós precisamos nos preparar para chegar nesse momento. Por isso, a importância dos acompanhamentos terapêuticos, que é o que nos leva a fortalecer essa estrutura emocional para lidar com essas escolhas, porque são escolhas. E quando a gente chega nesse ponto, a gente percebe que se é escolha, não é uma verdade universal. Até porque cada pessoa cria a sua verdade, não é universal. Agradeço quem ficou comigo até aqui. Espero ajudar, ter auxiliado aqui em mais esse mergulho. E se tu ainda não te inscreve aqui para já ter acesso ao próximo vídeo que vai chegar aqui no canal. Gratidão e até a próxima.